Olá, muito boa noite a todos. Muito bem-vindos a mais uma sessão deste ciclo de palestras O Amor de Cristo, Boas Notícias em Tempos de Crise. Nos tempos em que vivemos, existe uma causa, existe uma razão, existe um fator pelo qual podemos estar felizes, pelo qual podemos estar animados. E esse fator é o amor de Jesus. A esperança que Ele tem para cada um de nós, para cada ser humano. Hoje o tema é: podes dizer a todos que amas a Cristo, basta mergulhar no amor de Deus. O meu pai contou-me há alguns anos atrás, quando eu estava a sair da adolescência, ele sabia que eu tinha passado por uma fase um bocado difícil, e ele contou-me que viu na casa de alguém um quadro na parede que dizia qualquer coisa semelhante. Quando os meninos são pequeninos, o pai é o seu herói. Quando eles crescem mais um bocadinho, o pai já não é um herói, é um homem como outro qualquer. Quando passam pela adolescência, como eu tinha acabado de passar, o pai é antiquado e não percebe nada do assunto e até temos um bocado de vergonha dele. Depois, quando se tornam adultos, o pai até é uma boa pessoa. E quando se tornam, já com alguns cabelos brancos, o pai era o melhor homem que alguma vez existiu. Eu hoje cheguei a casa depois de um funeral, vida de pastor, tive de oficiar no funeral, mas foi um funeral muito, muito interessante, muito especial. Eu vi que aquele homem, na cerimónia de quem eu oficiei, era um homem muito amado. Os filhos choraram por ele, os filhos e os netos choraram imenso por ele. E eu cheguei a casa depois de um funeral, bom, não é a melhor das exposições, mas encontrei o meu filhinho e começámos a brincar um bocadinho. Eu comecei a arrumar a minha gravata e vi que tinha muitas gravatas desarrumadas no meu armário, então comecei a arrumar as gravatas e vi uma que, bom, já não lhe ligo muito e pensei, olha, vou dar esta gravata ao meu filho. Então cheguei ao pé dele e disse: Lucas, ele tem 4 anos, Lucas, queres uma gravata? Ele já anda a pedir uma gravata há algum tempo, então eu fico assim, nem sabia o que ia dizer. Uma gravata? Sim, filho, uma gravata, eu faço o nó e tudo e tu podes andar com a gravata. Então, eu fiz-lhe o nó, claro que ficou um bocado esquisito, veio um nó muito grande, mas ele assim, eu quero ir ao espelho, e foi a correr, foi ver ao espelho, eu disse, olha, sobe para cima da cama que vês melhor, puxa em cima da minha cama, a ver o espelho, e fez uma cara assim toda contente, começou a saltar, a gravata para cima e para baixo, saltou, ei, sou o pastor Daniel, Eu dizia, uau, que espetáculo, pelo menos sou o herói de uma pessoa neste planeta, não é? Para ele tem 4 anos, para ele eu sou o herói, não é? Mas, infelizmente, eu sei que se calhar vai chegar o dia em que para ele eu vou ser um bocado antiquado, um bocado retrógrado. Quem sabe vai chegar o dia em que ele vai ter vergonha do seu papá, não sei. Eu li a história na internet de um indiano. Um indiano contava a história que num centro comercial na Índia, ele encontrou um homem, mais ou menos da minha idade, 30 e poucos anos, a ter imensa vergonha dos seus pais, porque os pais não sabiam andar de escadas rolantes. Então ele estava todo embaraçado e a fazer assim uma cena muito, muito esquisita, e este senhor que conta a história passou por ele e disse: o que é que se passa? Os seus pais não sabem andar de escada rolante? E ele disse: claro, não sabem, olhe para isto, que atrasados. E ele disse: olha, deixe-se lá, ajude o seu pai, eu ajudo a sua mãe, vamos ajudá-los a subir, está bem? E ele ficou um bocado escandalizado e no final disse: olha, já aconteceu com os meus pais muitas vezes, eu ajudo-os sempre, são pessoas de outra geração, não sabem andar de escada rolante. Já viu-se você se calhar se tivesse a idade deles também não sabia. O que é que se passa, o que é que acontece no coração de um pai ou de uma mãe que amou o seu filho, que amou a sua filha e que os educou, que se calhar sofreu por eles, mas que um dia vê que o seu filho ou a sua filha está com vergonha dele ou com vergonha dela? Deve ser uma dor muito grande. E muito maior será a dor de Deus e de Jesus quando nos envergonhamos daquele que nos criou, que nos deu a vida, que sem vergonha esteve disposto a morrer numa cruz por nós. Será que Deus não fica triste quando nós nos envergonhamos dele? A Bíblia diz-nos que Pedro, na noite em que Jesus foi traído por Judas, Pedro negou Jesus. Pedro teve vergonha de Jesus.
A Bíblia diz-nos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 33, que Pedro, na realidade, quando Jesus disse que todos os discípulos o iriam abandonar naquela noite, Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e até à morte. Pedro achava que amava muito a Deus. E já ouvi pessoas a dizerem: eu amo muito a Deus. Eu quero amar muito a Deus. Mas sabem, nós homens, nós mulheres, temos um coração enganoso. Às vezes pensamos que nos conhecemos, mas na realidade, por vezes, estamos muito abaixo do padrão que gostaríamos de estar. Pedro disse: eu estou disposto, Senhor, a ir contigo até à prisão e até à morte. Mas ele disse, Jesus respondeu-lhe: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E a Bíblia diz-nos que isto aconteceu exatamente como Jesus disse. Quando Jesus foi traído, quando Jesus foi preso, Pedro primeiro pensava que Jesus ia usar o seu poder sobrenatural, então pegou na sua espada, cortou a orelha do servo de Malco e começou a tentar fazer uma guerra enorme, mas Jesus disse: põe a tua espada na bainha, Pedro, eu não vim aqui para matar ninguém, para guerrear contra ninguém, o meu reino não é deste mundo, a Escritura diz que deve acontecer assim, eu tenho de morrer pela humanidade, põe a tua espada no lugar, Pedro. Então Pedro escandalizou-se e Pedro fugiu. Fugiu e depois veio atrás para ver o que é que ia acontecer, para ver o fim de Jesus. Acabou por conseguir entrada através da intercessão de João, conseguiu entrada na casa de Caifás, no pátio de Caifás, e sentou-se à fogueira a aquecer-se, estava frio naquela noite, a aquecer-se com as pessoas que estavam a desdenhar e a ridicularizar Jesus e os seus seguidores. Pedro não se identificou e então quis de alguma forma passar despercebido e começou a negar Jesus. Porque disseram: olha, tu também estavas lá com eles, tu és um dos 12. Não, não sou nada. Primeira vez. Segunda vez, a mesma coisa. Terceira vez, reparem no que aconteceu na terceira vez. Passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele. Diz Lucas 22, verso 59, e o verso 60 diz: e Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E o verso seguinte diz: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Jesus olhou para Pedro. No momento em que Pedro o estava a negar pela terceira vez, no momento em que o galo cantou, exatamente no momento em que Pedro estava a dizer: eu não o conheço, não sei o que estás a dizer. Os outros evangelhos dizem, inclusive, é que Pedro começou a usar uma linguagem profana. E Jesus olhou para Pedro. Fez-lhe um olhar tremendo. Aquele olhar partiu o coração de Pedro. Pedro saiu dali a chorar amargamente. Não porque Jesus lhe fez um olhar condenatório, mas Jesus olhou para ele a ler o seu coração, a ler a sua mente, a ler a sua alma. E Jesus olha para ti e para mim hoje e lê aquilo que vai cá dentro. Será que, como Pedro, pensamos que nunca nos vamos envergonhar de Jesus? Hoje, tu e eu vamos ter a oportunidade, quem sabe alguém aqui vai ter a oportunidade pela primeira vez, e eu que já aceitei Jesus vou ter a oportunidade, outra oportunidade para renovar a minha entrega publicamente a Jesus. Hoje, Deus vai te dar a ti a oportunidade de escolheres publicamente, fazeres uma decisão que tem a ver com um ato público, para dizeres a todos que amas a Cristo. Será que estás pronto para isso? A Bíblia diz-nos que Jesus um dia falou com os seus discípulos, e estão estas palavras registadas em Mateus, no capítulo 10, verso 32, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu farei o mesmo por ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas àquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Reparem, não é que Jesus seja vingativo, Deus não é vingativo, Jesus não é vingativo. Mas,
Jesus vai respeitar a tua escolha. Se tu dizes, eu amo muito a Deus, mas depois não tens coragem de te assumir como um filho, como um seguidor de Deus, como uma filha, uma seguidora de Deus, se depois de saberes a verdade não a aceitares, Deus vai respeitar aquilo que tu és no teu íntimo. Não é aquilo que nós dizemos com a boca que conta, é aquilo que nós somos no coração. E Jesus disse, aqueles que se declararem a meu favor, que tiverem a coragem de dizer que são meus, eu também tenho a coragem de dizer que eles são meus. Mas aqueles que tiverem vergonha de mim, eu não poderei de maneira nenhuma dizer que eles são meus. Jesus continua e diz, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a guerra. Palavras estranhas de Jesus. Já vamos ver o que quer dizer. Vim de facto trazer a divisão entre filho e pai, filha e mãe, nora e sogra. Os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria família. O que é que Jesus estava a dizer? Será que Jesus veio para desunir as famílias? Não. A Bíblia diz-nos que Deus ama a família, Deus criou a família. Mas se o teu pai ou a tua mãe, se o teu filho ou a tua filha são mais importantes para ti do que Jesus, então, meu querido amigo, será que estás realmente a amar a Deus de todo o coração? Na realidade, por vezes, há esposas que impedem os maridos de seguir a Deus, ou que tentam impedir, mas se esse marido, se esse homem amar a Deus acima de todas as coisas, ele vai estar disposto a fazer a vontade de Deus antes da vontade da sua esposa. E se calhar ao contrário também acontece. Se calhar há maridos que tentam impedir as suas esposas de fazer a vontade de Deus. Mas se a esposa ama primeiro a Deus, ama primeiro a Jesus, ela estará disposta a fazer uma escolha por Jesus independentemente do que o marido disser. E pais e filhos a mesma coisa. Jesus continua e diz, aquele que amar o pai ou a mãe, Mateus, capítulo 10, verso 37, aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e o que amar o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim, e aquele que não pegar na sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Meu querido amigo, minha querida amiga, hoje Jesus convida-te a entregares o teu coração completamente. Não deixes que o teu pai, ou a tua mãe, ou o teu filho, ou a tua filha, ou o teu avô, ou o teu amigo, te digam o que é que deves fazer com Jesus. Se eles ridicularizam, se eles acham que tu és esquisito ou esquisita por estares a acreditar em algo diferente, não deixes que isso te afete. Não laves as tuas mãos como Pilatos no momento em que ele tinha de decidir o que é que devia de fazer com Jesus. Ele deixou que a multidão o influenciasse, lavou as suas mãos, mas na realidade a decisão que ele não tomou acabou por tomá-la. Ele acabou por decretar a morte de Jesus. Meu querido amigo, será que a morte de Jesus por ti foi em vão? Não vais ter a coragem de te assumir publicamente por amor a Jesus? Hoje terás a oportunidade de o fazer. Eu espero que tu a agarres de todo o coração. O que é que Jesus disse que nós precisamos de fazer para sermos salvos? Repara, numa das condições da salvação, ou em algo que Jesus disse, não condição da salvação, mas algo que Jesus disse, que aqueles que aceitarem o Evangelho, irão fazer de certeza. Reparem o que diz. E disse-lhes Jesus aos discípulos, em Marcos, capítulo 16, verso 15, estão registadas algumas das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. O Evangelho de Cristo, as boas notícias da salvação devem ser pregadas em todo o mundo antes de Jesus regressar, como Jesus disse e já apresentámos nesta série de palestras. Mas reparem o que diz o verso seguinte. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, diz Marcos 16, verso 16. Quem crer e for quê? Batizado. Podem dizer, mas isso já está resolvido desde a minha infância, os meus pais batizaram-me quando era pequenino, levaram-me à igreja, fui batizado, o padre aspergiu-me com algumas gotas na minha cabeça. Talvez o teu caso tenha sido assim, talvez não todas as pessoas aqui, mas talvez o caso de alguém tenha sido assim. Será que é isso, ser batizado? A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Tu acreditaste, quando foste batizado como bebê, acreditavas em Jesus?
Acreditava. Um bebê que é batizado pode acreditar em Jesus? Dizer, mas os pais acreditavam. Sim, mas a salvação é individual. O justo viverá pela fé. Aquele que tiver fé em Jesus, esse é salvo. Quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia nunca diz aos pais, acreditem em Jesus, batizem os vossos filhos e eles serão salvos. Na realidade, a Igreja cristã começou ao longo da Idade Média, ainda um pouco antes, mas sobretudo esta prática começou a ser muito corrente na Idade Média, o chamado batismo infantil. Começou porque, ao ler este texto, quem crer e for batizado será salvo, pensou, bom, se um bebê morrer, uma criança morrer, e não estiver batizada, então vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou vai, dizia-se antigamente, para o limbo, não se sabe muito bem o que é. Será que é isso que a Bíblia ensina? Isso seria um Deus muito mau, seria um Deus tirano. Um bebê que não teve a oportunidade de crer nem de se arrepender e ir parar a um sítio tremendo, terrível, só porque não o batizaram. Deus seria justo assim? Acham que Deus seria justo assim? De maneira nenhuma. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Sim, aqueles que ouvem o Evangelho. Jesus tinha dito, pregai o Evangelho a toda a criatura. Um bebê ainda não pôde ouvir o Evangelho, um bebê ainda não pôde tomar a sua decisão. Será que Deus não vai salvar um bebê que morreu e que não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho e de se arrepender e de ser batizado por escolha própria? Claro que não. A Bíblia diz-nos em Romanos, e se a Igreja tivesse tomado atenção a esse texto, Romanos capítulo 2, certamente não teria caído nesta prática. Romanos capítulo 2 diz que Deus, mesmo as pessoas pagãs, que não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus, que não tiveram a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, mas que fazem aquilo que está certo, que ouvem a voz do Espírito Santo a falar à sua consciência, esses serão salvos. Quanto mais um bebê que não teve a oportunidade sequer de decidir. O que é que significa a palavra batizar? Eu tenho um dicionário bíblico em minha casa, não pude trazer tudo o que os dicionários que eu tenho em casa dizem, nem tudo o que este dicionário diz sobre a palavra batizar, trouxe apenas as primeiras palavras da definição, das várias partes da definição. Em primeiro lugar, batismo ou batizar, no Antigo Testamento, o hebreu tabal, e na versão grega dos 70, bapto, significa o quê? Qual é esta palavra? Mergulhar ou embebecer num líquido. Também significa embebecer ou molhar. Segundo, na versão grega dos 70, também temos a palavra baptizo, que é a forma intensiva de bapto, que significa o quê? O que é que está aqui? Qual é a primeira palavra que o dicionário diz? O dicionário bíblico, escrito por um especialista, diz mergulhar. Dar um mergulho, banhar-se. Novo Testamento, do grego bapto, usado no Novo Testamento, não na versão grega dos 70, mas na versão que nós temos do Novo Testamento, mergulhar ou embebecer. Novo Testamento também, a palavra baptizo e o substantivo batismos significa ablução ou lavagem e o significado é mergulhar, banhar-se. Ora, podem dizer, mas na Bíblia a palavra baptizo também foi usada para outros sítios, que era lavar as mãos. Jesus, inclusive, usou para a sua morte a palavra batismo, para a sua morte, um batismo de sangue. No fundo, era o que Jesus iria receber. O que é que significa batismo? Como é que as pessoas se batizavam na Bíblia? A Bíblia explica-se a ela própria. Não precisamos de um dicionário, não precisamos de termos complicados. A Bíblia é simples, escrita para toda a gente, escrita para pessoas simples como eu. E a Bíblia explica-se a ela própria. E reparem, João Batista, no Novo Testamento, conta-nos a história deste grande profeta que preparava o povo de Israel para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias, para a primeira vinda do Messias. E João foi conhecido como Batista porque batizava, e diz-nos o Evangelho de João, não João Batista, mas João o discípulo, escreveu o seu Evangelho, e no capítulo 3, verso 23, nós encontramos as palavras, ora João batizava também em Enó, junto a Salim, porque ali havia o quê? Muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Se fosse apenas para deitar um bocadinho de água na cabeça de alguém, não eram precisas muitas águas.
Como é que foi o batismo de Jesus? Jesus foi batizado quando era bebê? A Bíblia diz-nos que Jesus é o nosso exemplo. Jesus deixou-nos as pegadas para que nós possamos seguir. Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas. Quando é que Jesus foi batizado? A Bíblia diz-nos e responde em Lucas capítulo 3, verso 23, um dos capítulos na Bíblia que descreve o batismo de Jesus, diz: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Jesus batizou-se quando já tinha idade para escolher. Deus não pode aceitar o batismo de um bebê como válido para esse bebê se esse bebê não teve a oportunidade de escolher. Deus não o vai condenar. Se ele morresse como bebê, Deus não o vai condenar. Mas se esse bebê cresceu, se esse bebê veio a este auditório ou está a ouvir estas palavras lá em casa, foste batizado ou foste batizada como bebê, meu querido amigo, Deus respeita a tua decisão, não a decisão dos teus pais em relação à tua salvação. Por isso, Deus pede-te hoje, toma uma decisão por ti mesmo. Uma decisão de seguir a Jesus e de te batizares como Ele se batizou. Reparem o que diz a Bíblia. Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando Ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Em ti tenho prazer. Em ti tenho satisfação. Jesus o puro, Jesus o santo, Jesus o que nunca pecou, morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados e pelos meus. Jesus que nunca tinha cometido um pecado, nem antes nem depois do seu batismo cometeu, que não tinha pecados para confessar, ainda assim foi batizado para que os céus se abrissem para ti e para mim. Para que a voz de Deus dissesse à humanidade: Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho a maior satisfação. Se tu aceitares Jesus como o teu Salvador, se tu creres no Evangelho e fores batizado, serás salvo. Deus olha para ti e diz: Esta é a minha filha amada, este é o meu filho amado. É verdade que pecou, é um ser humano imperfeito, mas aceitou Jesus, o meu Filho perfeito, como o seu Salvador, como o seu substituto naquela cruz. E agora é meu filho, é minha filha, pode ser salvo, é a minha promessa. O batismo é um testemunho público, é uma profissão pública de fé, é uma confissão pública, é dizer a toda a gente: eu amo a Deus. Quando eras um bebê não pudeste dizer isso. Os teus pais podem ter dito alguma coisa, mas tu não tiveste a oportunidade de fazer essa decisão publicamente. Agora é a tua oportunidade de dizer a toda a gente: eu amo a Cristo, eu decido-me por Cristo e pelos ensinos da sua palavra. Reparem, a Bíblia diz-nos que Jesus nunca pecou, mas foi batizado, de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 15, por um motivo muito especial. João Batista, quando viu Jesus a vir para ele, para ser batizado, disse: não, de maneira nenhuma, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Se Jesus, que nunca teve um pecado, se foi batizado, foi preciso que ele fosse batizado, quanto mais tu e eu, que precisamos de lavar os nossos pecados. A água do batismo não é mística, não é mágica, não vai lavar os nossos pecados. O que lava é o sangue de Jesus, é a nossa fé em Cristo. Mas o batismo é um testemunho público de que nós aceitámos esse Cristo, de que nós aceitámos esse sangue, essa lavagem. Porquê é que o batismo tem de ser realmente, como diz a etimologia da palavra, uma imersão, um mergulho? Porquê é que o batismo, porquê é que nós temos de mergulhar as pessoas no batismo e voltar a trazê-las para cima da água? Porquê? Reparem o que o apóstolo Paulo disse acerca do significado, do simbolismo do batismo. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Romanos 6, verso 4, e todo o capítulo Romanos, eu convido-vos a lerem em vossas casas, na vossa Bíblia, a Epístola aos Romanos, capítulo 6, fala sobre o batismo e explica o significado claramente. Fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Quando
o ministro do Evangelho, batiza uma pessoa, como na Bíblia ensina a batizar, sepultando-a nas águas, mergulhando-a nas águas, está, no fundo, a fazer um ato simbólico que significa que aquela pessoa aceitou morrer para o pecado, morrer para uma velha vida e renascer, ressuscitar à semelhança de Cristo para uma nova vida, uma vida imortal que Deus nos dará na segunda vinda de Jesus. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Antes de conhecer a Jesus, eu gostava de umas coisas, gostava de umas companhias, gostava de umas comidas, gostava de alguns filmes. Agora, depois de conhecer a Cristo, eu não gosto dessas coisas, eu gosto de outras coisas. Eu gosto daquilo que Deus gosta. Eu amo o que Deus ama. Eu tenho, pela graça de Deus, a trabalhar no meu coração uma vida nova. E o batismo é um símbolo disso. Romanos 6, verso 11, ele continua e diz: assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus está a chamar-te para uma nova vida esta noite. Deus quer que tu tenhas a coragem de assumir publicamente que acreditas em Jesus, que lhe entregaste o teu coração, que confias nele e que vais ser dele para toda a eternidade e que serás como os vivos dentre os mortos, serás vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, terás uma nova vida. A Bíblia também ensina que antes do batismo, as pessoas que não tinham a oportunidade de conhecer a Jesus eram instruídas. Conta-nos isso na história de Filipe e o eunuco etíope, em Atos capítulo 8. Diz-nos que Deus mandou Filipe correr até uma estrada determinada e encontrou um carro, estava a ser puxado por cavalos, onde estava um eunuco etíope, alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. Este homem vinha de Jerusalém de adorar no templo e voltava para a Etiópia, onde era um alto funcionário de Candace, e estava a ler o rolo do profeta Isaías. E disse Filipe: entendes tu o que lês? Lemos estas palavras em Atos, capítulo 8, verso 30. Tu estás a entender o que estás a ler? E reparem na resposta do etíope. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Quem sabe hoje, esta noite, tu tomarás a decisão de estudar a Bíblia. Quem sabe sentes que ainda não estás pronto para dar o passo do batismo público, mas podes escolher estudar a Bíblia. Este eunuco quis que alguém o ensinasse. E Filipe esteve disposto a ensiná-lo. A Bíblia diz-nos que Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura de Isaías, que falava sobre um cordeiro que deveria ser morto 700 anos antes da morte de Cristo, então Filipe, pegando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E ao conhecer a Jesus, ao conhecer a sua história, o eunuco etíope ficou apaixonado por Jesus. Eu espero que haja aqui alguém apaixonado por Jesus esta noite. Amém? Espero que haja aqui alguém que ama Jesus acima de tudo e acima de todos. O eunuco ficou apaixonado por Jesus e indo deles caminhando chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água que impede que eu seja batizado. E agora reparem, no verso 37, Filipe disse: é lícito, se crês de todo o coração. Eu posso batizar-te. Se tu acreditas de coração, se crês de coração, eu espero que haja aqui alguém esta noite que acredite de coração na palavra de Deus que temos estado a pregar aqui e que se entregue a Jesus de todo o seu coração. Agora reparem, e respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Para que o batismo acontecesse, as duas pessoas desciam à água. Não era uma pessoa que entrava na água e a outra lhe despejava a água pela cabeça, desciam ambos à água e assim era a pessoa batizada. Agora podes dizer: bom, mas eu já fui batizado noutra denominação. É verdade que agora estou a aprender algumas verdades na Bíblia que eu desconhecia. Será que eu posso ser rebatizado? A Bíblia responde a essa pergunta. Sim, houve crentes na Bíblia que foram rebatizados. Em Atos, no capítulo 19, conta-nos a história. Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos,
disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. No Novo Testamento, quando alguém era batizado à semelhança de Jesus, o Espírito Santo descia sobre essas pessoas. Os apóstolos impunham as suas mãos. O dom das línguas que desceu no dia de Pentecostes sobre os discípulos, que os capacitou a falar línguas que eles não conheciam, para falar o Evangelho a pessoas que estavam de outras nações em Jerusalém, conta-nos Atos capítulo 2, esse Espírito, o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, a terceira pessoa da divindade, descia sobre os discípulos que eram batizados, descia sobre os novos crentes, e eles, cheios de fé e de força, testemunhavam. Estes crentes nem sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo, tinham sido batizados só no batismo de João. E os que ouviram a pregação de Paulo foram batizados em nome do Senhor Jesus, diz Atos capítulo 19, verso 5. Eles já tinham sido batizados, mas agora foram rebatizados, porque aprenderam coisas da palavra de Deus que eles não conheciam. Quem sabe, Deus está a chamar a que tomes uma nova e uma renovada decisão por Ele. Ou se te afastaste de Deus, se por acaso andaste por caminhos que não são os caminhos de Deus, e agora Deus te está a chamar de volta, por que não tomares a decisão de te entregares completamente a Jesus novamente? Deus é tão poderoso. Deus aos fracos torna fortes, aos cobardes torna corajosos. Deus, àqueles que não têm coragem para falar no seu nome. Sabem que eu cresci e tenho de o confessar, eu nasci num lar cristão e cresci num lar cristão. Os meus pais conheceram a Igreja Adventista do Sétimo Dia e estavam a aprender ainda muitas coisas quando eu crescia, e ainda hoje estão, como eu também estou. Mas muitas vezes na minha infância e na minha juventude eu tenho de confessar que eu tive vergonha daquilo que os meus pais acreditavam. Tive vergonha de Jesus. E hoje sou pastor. E não tenho vergonha de falar em Jesus para muitas pessoas. Venha quem vier. Posso dizer que Jesus é o meu Salvador. Não sou perfeito. É possível que eu venha a falhar. É possível que um dia eu venha a cair de novo no pecado de ter vergonha de Deus. Eu espero que não. Espero que Deus me guarde até ao fim. Deus não será o culpado. Se eu cair, é por minha culpa. Foi porque eu me afastei de Jesus. Mas hoje posso-vos dizer que não tenho vergonha. Pode vir quem vier, venha o Presidente da República, venha quem vier, eu falo de Jesus. Conheci-o, percebi um pouco do seu amor por Ele. No próximo fim de semana vou contar-vos a grande maravilha que Deus fez por mim, mesmo já depois de adulto e depois de pastor. Como Ele se revelou a mim, como Ele se mostrou verdadeiro para comigo. E não tenho vergonha, porque ao pensar em Jesus, que morreu nu numa cruz, sem vergonha de morrer por mim, eu não posso ter vergonha dele. E eu espero que haja aqui alguém esta noite, ou aí em casa, que possa ter a coragem de tomar um ato público por Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu quero amar-te e eu não quero ter vergonha de ti. Pedro, aquele que negou Jesus, Pedro, aquele que não teve coragem, Pedro, aquele que, quando o ridicularizaram, disse: não, eu não o conheço. Passadas poucas semanas, com o poder, cheio do poder do Espírito Santo, ele pregou acerca de Jesus para uma multidão. 3.000 pessoas batizaram-se naquele dia. Pedro, em Atos capítulo 2, verso 36, disse: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Deus está a chamar-te hoje. Deus está a chamar-te esta noite. Ouves a voz do Espírito Santo a falar ao teu coração. A voz dos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, chega até ti hoje.
A voz da palavra de Deus chama-te hoje. A voz da palavra de Deus está a falar contigo. O Espírito Santo está a falar contigo e a dizer: decide-te por mim. Decide-te por mim. Entrega-te a mim. Batiza-te no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renova a tua vida. Recebe uma vida nova. Renova a tua certeza de que um dia estarás no céu para todo o sempre pela graça de Jesus. Jesus mandou os seus discípulos a pregar. Em Mateus, no capítulo 28, verso 19, diz-nos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Tenho procurado o melhor que sei, de uma maneira imperfeita, certamente, mas ensinar as coisas que Jesus ensinou. Fielmente, não de acordo com o que os homens e as tradições ensinam, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. E sabem que mais? Tenho descoberto em Jesus um Deus que é amor. Um professor meu, quando eu estava a tirar a minha licenciatura em Teologia, explicou-me este texto de uma maneira maravilhosa. Ele disse que em grego, quando nós lemos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós podemos, na realidade, ler literalmente batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São três pessoas, mas são uma só. Três pessoas, mas um só nome. O nome de Deus, como Ele se revelou a Moisés no livro de Êxodo, conta-nos a história de Deus misericordioso, longânimo, justo, tardio em iras, Deus que não quer condenar, mas Deus que quer salvar, quer perdoar, Deus justo que vai fazer justiça no final e que aqueles que não se quiserem arrepender terão de receber a paga dos seus pecados, mas aqueles que aceitarem Jesus saberão que Deus é amor. A Bíblia diz-nos que esse nome é amor. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Diz o apóstolo João, em 1 João, capítulo 4, verso 16. Por isso, quando mergulhamos uma pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos a mergulhá-la no amor de Deus. Estamos a dizer agora, já não vais viver mais tu. Jesus vai viver em ti. Ser mergulhado no amor de Deus, ser cheio do amor de Deus, batiza-te no amor de Deus, na sua palavra, sim, na sua doutrina, sim, numa igreja que siga de perto a Bíblia, o mais perto possível, sim, mas sobretudo batiza-te no grande amor de Deus por ti, revelado na cruz do Calvário. Esta noite, tal como vos prometi, o final da nossa reunião será diferente. Vocês vão receber, os nossos assistentes de sala vão distribuir neste momento, por todas as pessoas neste auditório, o cartão que eu tenho na mão e para as pessoas que estão em casa poderão seguir através desta imagem que está a ser projetada e que vocês estão a receber. Portanto, um cartão em que existem 3 pontos. 3 pontos nos quais cada um de vós, livremente, se assim o desejar fazer, poderá colocar uma cruz. Eu vou ler cada um dos 3 pontos, à medida que os nossos assistentes de sala distribuem o cartão. Pensem em tomar uma decisão por amor a Jesus. A primeira decisão, ou o primeiro ponto desta decisão, diz, no ponto 1, eu vou esperar um pouco que todos tenham recebido. Penso que já todos estão todos vão ter a oportunidade de receber este cartão. Aqueles que estão lá em casa já podem estar a ler as palavras no ecrã. E este cartão tem 3 pontos muito, muito simples de compreender. E cada um dos que está aqui presente esta noite pode, pelo menos, preencher um destes pontos, pode colocar uma cruz em pelo menos um destes pontos. Tu que estás lá em tua casa e que não podes colocar a cruz, coloca uma cruz no teu coração, a cruz de Jesus, confia-lhe o teu coração, confia-lhe a tua vida, entrega-te completamente a Jesus, conhece Jesus, estuda a palavra de Deus. Quem sabe podes procurar uma igreja adventista do 7º dia na tua vizinhança, estudar a Bíblia e tomar este passo importante do batismo que Jesus quer que nós tomemos.
e eu penso que já estamos quase todos, e então eu vou começar a ler. Diz o primeiro ponto: creio que Jesus Cristo foi batizado por imersão, de acordo com o que diz a Bíblia, para me deixar um exemplo a seguir. Aceito a sua morte por mim na cruz e quero morrer para uma velha vida de pecado. Desejo renascer pela graça de Cristo para uma nova vida de amor a Deus e ao meu próximo. Decido ser batizado ou batizada por imersão, como Jesus Cristo também o foi. Se esta é a tua decisão esta noite, se nunca foste batizado por imersão ou batizada por imersão, se nunca foste batizado ou batizada como Jesus foi, hoje vais ter a oportunidade de tomar essa decisão. Não te vou convidar a vires aqui à frente, não te vou convidar a seres batizado já hoje, mas podes hoje tomar essa decisão, responder ao amor de Deus que está a tocar o teu coração. Vou ler novamente o primeiro ponto. Creio que Jesus Cristo foi batizado por imersão para me deixar um exemplo a seguir. Aceito a sua morte por mim na cruz e quero morrer para uma velha vida de pecado. Desejo renascer pela graça de Cristo para uma nova vida de amor a Deus e ao meu próximo. E decido, esta é a minha decisão, decido ser batizado ou batizada por imersão, como Jesus Cristo também o foi. Eu lembro-me do dia do meu batismo. Não compreendia todas as coisas da Bíblia que eu compreendo hoje, mas lembro-me que queria seguir a Jesus. Era um desejo forte no meu coração jovem. Depois de ser batizado nas águas, fui trocar de roupa num aposento, e ajoelhei-me ali sem ninguém ver e disse: Senhor Jesus, eu sou imperfeito, mas eu quero seguir-te. Podes ser imperfeito ou imperfeita, mas se queres seguir a Jesus, esta é a tua oportunidade. Podes marcar nessa primeira casinha, no primeiro ponto. Segundo ponto, queres estudar a Bíblia em preparação para este importante passo, para este passo importante. Se desejas estudar a Bíblia, se é o teu desejo estudar a Bíblia em preparação para o batismo, podes colocar uma cruz no segundo ponto. Vais receber uma caneta. Aqueles que estão aqui no auditório recebem uma caneta, se não tiverem, e podem colocar uma cruz no segundo ponto. No terceiro ponto diz: já fui batizado por imersão, mas desejo renovar o meu compromisso com Deus. Decido reconsagrar a minha vida a Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor. Se desejas ser rebatizado, podes colocar uma cruz aqui nesta casa e escreve à frente: eu desejo ser rebatizado. Ou escreve apenas a palavra rebatismo, para que possamos saber entrar em contato contigo e ajudar-te na tua caminhada espiritual. Agora, para aqueles que já foram batizados, que não desejam ser rebatizados, mas querem reconsagrar a sua vida a Deus esta noite, coloquem apenas uma cruz nesta terceira casa. Eu vou colocar uma cruz nesta terceira casa. Vocês não têm uma caneta, pois não? Obrigado, João. Vou colocar uma cruz nesta terceira casa, porque hoje e sempre eu quero rededicar a minha vida a Jesus. O batismo é um passo público. No próximo fim de semana vamos aprender como podemos renovar essa entrega publicamente de uma forma muito especial, pois Jesus ofereceu aos seus discípulos, obrigado, João, uma forma, uma cerimónia para renovarmos a nossa entrega pessoalmente e publicamente, e vamos falar disso no próximo fim de semana. Ao ouvirem a música que vão ouvir, os que estão lá em casa e os que estão neste auditório, eu peço o favor de meditarem, de orarem, de falarem com Deus e de tomarem uma decisão. A decisão de seguir a Jesus para toda a eternidade. Quem crer e for batizado será salvo. No final, ao saírem, podem entregar o vosso cartão, aqueles que estão aqui, aos nossos assistentes de sala. Esperamos que todos possam entregar o seu cartão, mas claro que está, se o desejarem. Coloquem também o vosso nome completo, a vossa morada, o vosso telefone e telemóvel, se assim desejarem, para que possamos entrar em contato convosco e estudar a Bíblia convosco e acompanhar-vos até esse importante dia, o dia do vosso batismo.
toma-me, ó Deus, toma-me nas tuas mãos. Nunca me deixes, nunca me abandones. Foi o que tu prometeste. Jesus prometeu que conhece as suas ovelhas e que ninguém as pode arrebatar da sua mão. Se hoje entregas o teu coração inteiramente a Jesus, confia que ninguém te pode roubar das suas mãos. Eu vou orar pelas vossas decisões e pela minha também. Querido Pai que estás no céu, muito obrigado por nos dares hoje a oportunidade de responder ao grande amor de Jesus. Ele não teve vergonha de nós, Ele deixou os teus braços, deixou o teu trono, deixou a sua posição de Deus, de Filho eterno de Deus. Veio a esta terra, veio para servir e veio para morrer, despido, nu, sozinho, cuspido, a sangrar com as costas dilaceradas pelo chicote dos nossos pecados. Ele morreu assim por mim e por cada pessoa que ouviu esta mensagem e que hoje tomou uma decisão por ti. Quero pedir que abençoes e que fortaleças estas decisões e estes corações. Que eles, Senhor, possam ser encaminhados a ti pelos teus anjos, pelo teu Santo Espírito. Que cada alma, ao ouvir estas palavras, possa ser atraída para o amor de Cristo, para as melhores notícias que existem e que alguma vez existirão. Que se possa consagrar a ti eternamente. Que para toda a eternidade possa ser um filho, uma filha de Deus, feliz, porque aceitou a morte de Jesus por si e porque não teve vergonha de assumir publicamente o seu amor por Jesus Cristo. É isto que eu peço no seu nome. Amém. Muito obrigado por terem estado aqui presentes, por terem estado a assistir lá em casa. Muito obrigado por terem tomado uma decisão por amor a Jesus, não se vão arrepender. A Bíblia diz-nos que quando um pecador se arrepende, quando um pecador se entrega a Deus, diz Lucas no capítulo 15, há alegria no céu, há alegria diante dos anjos de Deus, porque Deus fica feliz quando Ele sabe que a morte do seu Filho Jesus não foi em vão por um pecador ou uma pecadora que se arrependeu. Amanhã, sexta-feira, o tema será Deus lembrou-se de nós, Jesus deseja que nos lembremos dele. Jesus instituiu uma cerimónia para que nos lembremos dele. Vamos estudá-la na próxima sexta-feira à noite. Que Deus vos abençoe. Uma boa semana a todos.